Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição da rúbrica Tendências. Como sabem, estamos junto de vocês todas as sextas-feiras às 11, com repetição às 21, na RCI e em cadeia com a RCS. Hoje estamos, mais uma vez, no Salão Nobre do Hotel dos Melos, do Grupo Visabeira Turismo, e estamos extremamente bem acompanhados com o especialista na área do desenvolvimento pessoal, que vem da zona do Norte e, portanto, que já tem dado provas de sucesso nesta área do desenvolvimento pessoal, mais especificamente no que diz respeito à técnica do coaching. Temos o especialista e o autor Alexandre Martins, que hoje está aqui para nos falar de todas as estratégias, mecanismos desta área, que é efetivamente uma tendência, e também para nos apresentar o seu novo livro, que se tem revelado um sucesso, que é 7 bases de sucesso, portanto, em parceria com a editora Textos Livres, portanto, com a sede em Aveiro. Estas 7 bases do sucesso, o Alexandre vai poder e terá toda a oportunidade de as revelar de uma forma mais detalhada. No entanto, vamos já aqui despertar o interesse aos nossos ouvintes e seguidores, porque elas são de extrema relevância e que se referem ao autoconhecimento, ao propósito de vida, à disciplina, ao trabalho de equipa, ao networking, à autoridade e, por fim, ao foco, que é extremamente importante para os nossos objetivos e delinear as nossas estratégias do dia-a-dia. Olá, Alexandre, seja bem-vindo a Viseu e a esta sala magnífica e também à nossa rúbrica Tendências com este tema e com estes com este tema do livro 7 bases de sucesso. Eu agradeço estar aqui presente pelo convite e uma vez mais espero partilhar com as pessoas que vos veem o que de melhor existe, não só no meu trabalho, mas também no livro. Muito bem, e bem-aja, Alexandre, por estar aqui connosco. Alexandre, e agora direcionando numa fase inicial ao tema e esta área de que tanto se fala, que é o coaching, na sua opinião e visão enquanto especialista, esta área é efetivamente uma tendência ou será apenas uma moda? É assim, há muita gente que olha para ela como uma moda. Quem o leva a sério, que é o meu caso, por exemplo, eu já tirei a certificação internacional de coaching em 2011, quem leva a sério isto sabe perfeitamente que isto de moda não tem nada. Até porque os grandes quadros de grandes empresas já fazem coaching há mais de 20 anos, há mais de 30 anos e por aí fora. As grandes referências não só na área corporativa, mas também na área desportiva, já tem este acompanhamento há muitos anos. Se virmos que em Portugal existe a moda, se assim se pode chamar, do coaching, porque existe nichos de coaching para tudo hoje em dia, eu não considero que seja uma moda. Eu considero que quem leva isto muito a sério tem um mercado realmente muito interessante e consegue dotar os seus clientes com capacidades que os vão fazer atingir resultados fantásticos. Quem leva isto como uma moda é como tudo, há os bons profissionais e há os maus profissionais. Mais tarde ou mais cedo começam por desaparecer do mercado. E nós, felizmente, no mercado temos excelentes pessoas a trabalhar muito bem dentro desta área, mas também temos pessoas que banalizam um bocado esta área. E depois as pessoas acabam por confundir um bocado se realmente é uma moda ou se não é uma moda. Muito bem, Alexandre. E tocou aí em pontos fulcrais no que diz respeito ao coaching organizacional, ou empresarial e também ao nível pessoal.
quais são as áreas de coaching, na sua perspectiva, que mais têm interesse no nosso dia-a-dia? Ou que mais se trabalham? Eu, se falar por mim, eu tenho 3 tipos de clientes. Há pessoas que se direcionam só para o life coaching, há pessoas que se direcionam só para o coaching de performance, há outros que se direcionam só para o business e há outros que se direcionam só para o desportivo. Eu trabalho muito a área desde o life, o business e o desportivo, porque tenho clientes desta área em todas as vertentes, ou seja, eu não tenho só um foco determinado para um tipo de coaching, para um tipo de cliente, eu tenho direcionado para um leque muito grande de clientes. Se me perguntar qual é que eu tenho preferência entre estes 3, 4 que eu trabalho, não tenho uma preferência em nenhum deles, porque senão então eu direcionava só para um em específico. Posso dizer, por exemplo, que trabalho com treinadores de futebol, mas também trabalho com miúdos abaixo dos 15, 16, 17 anos, em que os pais me contratam para trabalhar com os filhos, para dotá-los de capacidades para melhorar as competências que eles têm, mas também tenho pessoal que trabalha a nível de corporações, em que estamos a trabalhar a parte das chefias, para ter uma melhor liderança, para poderem trabalhar melhor com as equipas deles. Ou seja, dentro destas áreas, nós poderíamos apenas selecionar uma. Eu acho que cada uma delas faz-nos crescer de uma forma diferente. E faz-nos também saber ser como os camaleões, em que nos adaptamos a uns e sabemos lidar com este tipo de cliente, mas se nos aparecer um com mais dificuldades, também conseguimos adaptar-nos a esse tipo de cliente, aprender com eles e poder transportar de um ciclo para o outro as aptidões que temos de um lado e do outro, também transportando isto para a parte desportiva. Eu, por exemplo, neste momento trabalho com alguém que está no estrangeiro, ou a fazer, que é coach, mesmo coach de treinador de futebol, que é o Carlos Secretário, não é algo que seja uma novidade para ninguém, mas quando ele me procurou, o importante foi perceber que ele tem as aptidões, as capacidades todas de alguém que já foi treinado por José Mourinhos, já foi treinado pelos selecionadores nacionais, porque já é um atleta, ou foi um atleta de seleção, tem as competências de treinador baseado na liderança treinador, mas depois, percebendo que nós podemos pegar na componente mental, adaptar ao que ele sabe, pode tirar muito mais rentabilidade dos seus jogadores, da sua equipa técnica e por aí fora. Ou seja, quando nós olhamos para o nosso resultado, olhamos sempre como dois e não eu é que sou e ele é que é. Olhamos como uma equipa, olhamos para o todo, olhamos para os resultados que temos atualmente, olhamos para os resultados que queremos ter a médio ou longo prazo e depois é ir construindo essa ponte para que tudo aconteça no nosso dia-a-dia. E isto tanto pode funcionar para a parte desportiva, como a seguir também pode ser transportada, se não fosse um Carlos Secretário, se fosse um empresário, pode ser transportada para uma parte empresarial, e se for para uma pessoa que seja, por exemplo, life coaching. Ainda ontem estava na internet com alguém que me tinha solicitado um trabalho e que está neste momento em Inglaterra. E muitas vezes nós perceber que existe alguém que olha para nós e que percebe que nós podemos ajudar a subir, se calhar, mais um patamar, mais um degrau com o que nós sabemos, com o que nós fomos adquirindo ao longo da nossa vida, é possível a pessoa perceber que, se calhar, essa peça do puzzle que falta pode fazer com que a pessoa chegue mais longe. E isto é um trabalho que eu não posso dizer só, o coach é que é o bom. Não, o trabalho é sempre feito em equipa, como está a dizer a Cília, muito bem, e nós somos quase como se fôssemos uma mala que é acompanhada pelo cliente e nessa mala nós transportamos as nossas ferramentas que ao longo deste percurso nós vamos dizendo, se calhar nesta altura o melhor para utilizar é isto, se calhar é evitar isto neste preciso momento e se calhar numa altura mais à frente abdicamos desta ferramenta, utilizamos outra completamente diferente. Porquê? Porque isto é ajustar o carril para que as coisas se encarreirem na direção que a gente quer.
Muito bem. E que o cliente, neste caso, pretende. O Alexandre, sempre baseado no que ele quer e não no que nós queremos. Isso é importante. O Alexandre referiu vários tipos de público-alvo e vários perfis. Existe uma infindável procura a este nível e cada vez mais. Deve-se à sociedade em que estamos inseridos cada vez mais feroz, do ponto de vista emocional e até mesmo profissional? Eu considero que cada vez mais as pessoas procuram o alto rendimento. Porque, como disse bem, Sila, o mercado está muito feroz e atroz e vale tudo, e às vezes quem conseguir perceber qual é o caminho certo, a forma certa para atingir os resultados certos sem calcar ninguém, normalmente estas pessoas são as que vão ter mais resultados a longo prazo. Ainda hoje, por exemplo, antes de vir para cá, eu falava num vídeo em direto que dizia assim, há muita gente que diz assim, o Alexandre tem muita sorte. E eu digo que a sorte somos nós que a construímos, é o trabalho que nós temos no nosso dia-a-dia. Porque eu comecei de manhã o meu dia no Porto, do Porto vim para São João da Madeira, São João da Madeira voltei para o Porto, do Porto voltei para São João da Madeira, e, entretanto vim para Viseu para fazer esta entrevista com vocês, de seguida vou de novo para casa. Amanhã tenho um novo dia com outras rotas completamente diferentes. É uma sorte que requer muito trabalho. Exatamente. Não é? E sabemos que quando se trabalha, sobretudo com paixão, os resultados são visíveis. Acontecem. Porque a maior parte das pessoas só vê a ponta do iceberg, não vê o que está por baixo. E às vezes, quando muitas das pessoas se apercebem que têm que criar hábitos disciplinares que levam aquilo tudo a acontecer, a maior parte das pessoas depois de desconstruir o que queriam construir percebem que aquilo afinal não é para todos. Afinal, chegar ao alto rendimento só é para alguns porque eles definem determinadas metas que para atingir aquilo eles vão ter que seguir e depois não vão poder desistir ao longo do caminho se realmente quiserem atingir o que realmente pretendem. E há muita gente, como é óbvio, que não está preparada para isso. Por isso é que eu digo, pegando na pergunta que me fez, há muita gente que se quer preparar para este mercado, mas há muita gente que depois de perceber que isto dá muito trabalho, desiste pelo caminho. Portanto, está a falar na perspectiva do profissional. Sim. Muito bem. E já que toca nessa perspectiva, Alexandre, quais são os critérios que devemos ter para a seleção de um coaching? Porque sabemos que, como referiu e bem, cada vez existem mais profissionais nesta área, devidamente credenciados, mas o facto de serem bons profissionais não carece apenas de um diploma. Está plenamente alinhado com a paixão que desenvolvem pela área e, nomeadamente, a relação interpessoal com as pessoas que têm que trabalhar no seu dia-a-dia. Fale-nos um pouco do cuidado que se deve ter nesta seleção do coaching. É assim, inclusive até falo isto dentro do livro que tem a ver muitas vezes com nós pegar em mentores para nos ajudar a chegar a determinados patamares. Eu não sou contra as pessoas terem mais do que um mentor. Eu sou contra as pessoas terem mais do que um mentor para a mesma área. Porquê? Porque se formos a falar, por exemplo, de nutrição, então eu não sou a pessoa exata para trabalhar dentro dessa área. Se formos a falar dentro, por exemplo, de gestão, então eu não sou a pessoa exata para trabalhar dentro desta área. Se for na gestão de conflitos, na gestão de emocional, mental, motivação, então eu estou enquadrado dentro desta área. E porquê é que eu digo que nós não devemos ter mais do que um dentro da mesma área? Porque vamos supor que estamos os dois a trabalhar coaching desportivo. Temos ali um cliente e este cliente diz-nos que pretende um trabalho, só que eu tenho uma forma de trabalhar completamente diferente da Sila. Eu venho de uma linhagem, a Sila vem de uma linhagem completamente diferente. Eu tenho experiência de vida dentro de uma área em que fui acumulando a minha sabedoria ao longo do meu tempo e comecei a perceber o que é que funciona e o que é que não funciona. E a Sila é igual. Só que se divergir a nossa forma de pensar,
O que nós vamos fazer com esta pessoa que está à nossa frente é completamente baralhá-la. E então aquela pessoa, por muita competência que ela tenha e que saiba filtrar o que é bom e o que é mau, chega a um ponto que ela percebe, mas afinal qual dos dois é que está certo? Porque eles próprios dois não se entendem. E se não se entendem, como é que eu hei de pegar no que me interessa e fazer com que os meus resultados sejam atingidos? Então, eu acho que é importante, a base principal, quando nós estamos a selecionar alguém para trabalhar connosco, é mesmo essa, é perceber se a pessoa que está do lado lá é a pessoa que nos vai ajudar a atingir o nosso objetivo. Olhar para trás e perceber não só a parte académica, como a Cecília falou, mas a parte profissional, o trabalho todo, as dificuldades que foram passadas na vida. Porquê? Porque nós podemos olhar para o naveiro e o naveiro tem 4ª classe. E, no entanto, é uma das pessoas com maior império em Portugal. Sim, mas com uma experiência... E com uma experiência muito grande. E eu teria muito a aprender com ele. E a forma, muitas vezes, nós olharmos para o académico ou não, isso às vezes é um papel que nem sempre é validado. Porquê? Porque é que eu digo que nem sempre? Eu sou a favor da parte académica. Sim, obviamente. Até mas com uma condição. Estímulo, sim, é muito grande. Não é? Intelectual, que integra as competências e, portanto, esse estará a par também do nível de profissionalismo. Agora, não é o único. Não Era é? o que eu ia dizer, Cila, porque assim, é importante a parte académica quando nós a seguir saímos para o mercado e aplicamos o que aprendemos e aplicamos com a sociedade. Outra coisa é eu ter a parte académica e depois não aplico. Porque senão depois é quase como se não fizesse sentido aquilo que eu aprendi. E depois a maior parte das pessoas começa a confundir, tipo, então mas afinal eu andei a estudar tanto tempo, para quê? Eu vou dar o exemplo, quando tirei a minha certificação de coaching, poucas foram as pessoas que seguiram esta área. Uns foram apenas para conhecimento. Quiseram apenas aprender o conceito, para que é que funcionava. Alguns, se calhar, colocaram na gaveta e nunca mais utilizaram, mas aprenderam aquilo. Outros, se calhar, para utilização pessoal e outros, se calhar, para a parte profissional, como eu faço. E isto é importante, às vezes, nós perceber que eu não aprendo só com uma pessoa, eu aprendo com todas as pessoas que me envolvem e se eu conseguir tirar o que existe de melhor em cada pessoa, a seguir, eu no meu cliente, eu tenho mais probabilidades de conseguir adaptar coisas a esse cliente porque já passei por várias experiências. Muito bem, Alexandre. E agora, direcionando mais para o livro, e temos muito que falar, porque efetivamente são 7 bases do sucesso e todas elas extremamente envolventes e muito trabalhosas. Mas antes de chegarmos a estas 7 bases do sucesso, Alexandre, gostaria que nos falasse como é que surgiu este projeto e este desafio junto da editora Textos Livres. O Ricardo Mascarenhas, que é o CEO da Textos Livres, há cerca de 1 ano e meio atrás, entrou em contacto comigo por mensagem no Facebook a um domingo, por volta do meio-dia e qualquer coisa. E abordou-me da seguinte forma: Alexandre, gostava que escrevesses um livro e não aceito um não como resposta. E eu, ao início, comecei a entrar na brincadeira dele, a trocar mensagens. Porque achava que ele estava a brincar. Até porque nunca foi um sonho meu escrever um livro, e então achava que ele estava a brincar. Entretanto, ele disse, mas agendamos uma reunião e depois falamos melhor e eu vou-te explicar porque é que eu quero que tu escrevas um livro. E eu assim fiz. Agendei uma reunião com ele, desloquei-me a Aveiro para falar com ele, e nessa reunião, num almoço-reunião, abordámos vários pontos e apercebi-me que o Ricardo já acompanhava um projeto meu que se chama 1080 Segundos, onde eu entrevisto pessoas desde os 9 aos 97, inclusive o Rui de Carvalho já passou por esse projeto, e ele apercebeu-se, ou seja, ele acompanhava esse trabalho há muito tempo e apercebeu-se que existia ali muito conteúdo de riqueza que poderia ser absorvido e passado para as pessoas no seu dia-a-dia. Ou seja, se as pessoas percebessem realmente o filé mignon que existia nas entrevistas que eu fazia, poderiam
pegar nisso e transformar as suas próprias vidas, não cometendo os mesmos erros do que outras pessoas cometeram no passado. E baseou-se principalmente neste tipo de conversa, que é apanhar o ponto fraco da outra pessoa. E o ponto fraco da outra pessoa, neste caso o meu, são as pessoas. Ou seja, como eu gosto de pessoas, como eu gosto de ensinar às pessoas, como eu ou a maior parte das vezes, inclusive eu falo isto no livro, eu costumo oferecer 9 conteúdos gratuitos e um pago. Ou seja, é quase o inverso do que normalmente é feito no mercado, que somos bombardeados com vende e a seguir algo gratuito. Eu faço o percurso inverso. E então, o que é que acontece? Ele conseguiu-me convencer através dessa forma, que é tudo o que tu vais escrever nesse livro poderá ajudar outras pessoas com o teu know-how a elas transformar os resultados delas. De início, eu pensei para mim, ok, disse sim e nem pensei muito. Mas, quando comecei a parar para pensar, disse assim, no que me foi meter. Porque se eu nunca escrevi um livro, se eu não conheço a metodologia para escrever um livro, se isto nunca foi um sonho e nunca passou pela minha cabeça, como é que eu vou fazer agora para escrever um livro depois de ter dado um sim? E eu sou um bocadinho como aquelas pessoas já antigas. Depois de dar um sim, a palavra é cumprir. Não é preciso assinar, é muito o que eu disse e acabou. E então andei ali 3, 4 meses, tipo, a empatar, e o Ricardo às vezes perguntava, então, já tens coisas escritas? E eu dizia, alguns, tenho umas ideias soltas que têm em papéis, e tinha, só que tipo, de ideias soltas para a construção vai uma grande diferença. E o que eu disse ao Ricardo nesta primeira reunião que nós tivemos foi, ok, eu escrevo um livro, mas eu aceito se for com o título que eu quiser, o conteúdo que eu quiser e não se corta nada do que eu escrever no livro. E eu pensava que ao colocar estes 3 entraves, a pessoa do outro lado iria dizer então não. Ou seja, era quase arranjar uma ferramenta que pudesse bloquear a escrita do livro. E a pessoa do outro lado disse-me, neste caso o Ricardo, disse, então, mas é isso mesmo que a gente quer. E assim nasce este livro, porque depois começou a construção, quando eu parei, utilizando, lá está, o coaching para isto, dizer assim, espera aí, se tu disseste que escrevias um livro, tens que o começar a escrever. Então tens que começar a definir datas, tens que começar a criar uma estratégia, tens que começar a estudar como é que outras pessoas escreveram livros. E uma das coisas mais importantes que eu utilizei para a escrita deste livro foi utilizar um bocadinho o processo das novelas ou dos filmes, que é quando as coisas estão a aquecer, é como a novela para e amanhã há mais. E cada capítulo tive o cuidado de fazer isso, que foi, vamos aumentando o nível, vai aquecendo. O interesse para dar continuidade. E depois, então, no capítulo seguinte, nós damos continuidade a isto. E o mais importante foi, tipo, em cada capítulo, puxar as pessoas para dentro do livro e escrever a sua própria história. Porque este livro tem muitos espaços em branco, para quê? Para as pessoas mesmo não pegarem neste livro e ser um livro distante, pegarem num livro, escreverem a sua história dentro, mas a seguir, se houver alguém que venha pedir o livro emprestado, quase que não o podem emprestar. Porquê? Porque está a vida daquelas pessoas ali escrita dentro. Precisamente. Porque retratam-se integram-se em cada capítulo que o livro elenca, não é? Muito bem. Alexandre, com o advento da internet, portanto, a literatura nesta área é abundante e de forma gratuita. Como é que vê esta forma concorrencial e como é que a editora, junto do Alexandre, enquanto autor, perspectiva um top de vendas? Há aqui algo que eu tenho cuidado de fazer no livro, que é, um dos capítulos chama-se Autoridade. E quando eu referencio a autoridade, nós temos uma referência na área que nós trabalhamos. Portanto, pode ser uma autoridade como médico, uma autoridade como polícia, uma autoridade como no marketing, como uma autoridade como um cardiologista. Ou seja, quando eu referencio aqui a parte da autoridade, eu quero
explicar bem que este conceito de autoridade não tem nada a ver com a AT, as finanças, a polícia, tem a ver com tu seres muito bom no que estás a fazer. E tu seres muito bom no que estás a fazer, inclusive eu tive esse cuidado, que foi, sabendo eu que ao longo dos meus últimos 20 anos trabalhei com muitas pessoas que foram grandes referências e que ainda hoje são referências no mercado, é importante, uma das bases de sucesso, nós sermos referências no mercado, no que fazemos, seja ele local, seja ele regional, seja ele nacional ou internacional. Isso é importante para o mundo da internet nos posicionar. E há um capítulo aqui que eu pego em várias referências nacionais e algumas até internacionais e escrevo sobre eles, escrevo a importância deles no mercado e como é que eles acabaram por construir também o que são hoje. E quando nós criamos isto, nós criamos várias coisas no processo. Criamos o trabalho de equipa, criamos o foco, criamos uma disciplina, criamos o autoconhecimento, criamos um propósito de vida e isto é como as pessoas percebessem que esta autoridade foi ganha porque nós conseguimos comunicar com várias pessoas. Como a Sila neste momento está a fazer. Por exemplo, está a fazer entrevistas a várias pessoas, sejam eles autores ou não. Estas pessoas são referências dentro da área delas? Não são. Se um dia vier a entrevistar, por exemplo, uma Cristina Ferreira, se calhar vão olhar para a Sila de uma forma completamente diferente. Sim, não é. E isto faz o quê? Ou, neste caso, a mim fez com que eu fosse olhado de uma forma diferente, uma forma completamente diferente de há 5 anos atrás. Porquê? Porque quanto mais nós construímos, mais nós damos, e eu acredito que o universo acaba também por nos dar a nós. E, por exemplo, no capítulo networking que está aí, os dadores, que é o networking que eu acabo por falar, são aquelas pessoas que muitas vezes dão sem nada esperar. E estas pessoas normalmente são altamente influenciadores, o que nós hoje utilizamos no mercado como dizendo os influenciadores digitais, e já existiam influenciadores há muito tempo sem serem digitais e que nos passava o conhecimento da A, B e C, D, o contacto da A, B, C e D, e isto faz o quê? Faz com que a parte mais pessoal seja ativada e cria esse crescimento para o mercado digital de uma forma muito mais rápida, muito mais evoluída. Se me perguntar, por exemplo, eu tenho uma página no Facebook que é Alexandre Martins, que atualmente tem 29 mil e tal seguidores, mas há 5 anos tinha 5 ou 6 mil. E se nós começamos a utilizar o processo destas 7 bases, se formos a reparar, o efeito bola de neve mais tarde ou mais cedo começa a acontecer. Obviamente. Muito bem. Mas lá está, terá que imprimir no mercado um profissionalismo e uma consistência no que toca ao seu trabalho, que vai desenvolvendo, neste caso, com as pessoas, sejam elas individuais ou organizacionais e empresariais, não é? Portanto, mas Alexandre, fale-nos da sua inspiração enquanto profissional para o lançamento de a obra, na qual elenca uma frase muito interessante que discorre e diz que vai avivar alguns princípios essenciais para viver uma vida melhor. A parte inspiracional do livro, a principal, é nós contarmos histórias reais de pessoas como eu, e como a Sila, e como o António, e como o Rui de Carvalho, e como o Manuel, e como o Samuel. E quando nós conseguimos perceber que existem pessoas como nós que modelaram certos comportamentos de pessoas a nível internacional ou de topo e conseguirem atingir resultados, então o sucesso ele pode ser mesmo modelado. A maior parte das pessoas é que não se dá esse trabalho, mas eu vou dar um exemplo muito simples, de motivação e inspiração. Há um caso que está relatado nesse livro, que é do Rubem Linhares. Ele é um atleta paraolímpico, tem neste momento 21 anos, e já ganhou 2 medalhas de ouro, uma de bronze, uma de prata, e esse miúdo, com 15, 16 anos, dava-se ao trabalho de se levantar às 4 da manhã, ver o Michael Phelps, que é o atleta mais medalhado olímpico que existe, às 4 da manhã, perceber como é que ele utilizava a técnica na natação, chegava às 6:30 da manhã e ia treinar
quando toda a gente ainda estava a dormir. Chegava ao final do dia, quando o pessoal já estava a ir para casa, ele voltava a treinar, ou seja, treinos bidiários, a modelar o que é que os melhores do mundo faziam. E o que é que acontece? Quando nós começamos a modelar os melhores, nós começamos a ganhar uma motivação. Se eu pegar, neste caso específico, do Rubem Linhares e perceber que o Rubem Linhares para muita gente não é conhecido em Portugal, mas se calhar depois deste livro passa a ser conhecido, porque conhecem o Michael Phelps, mas não conhecem o Rubem Linhares. Se perceberem que o miúdo também ganhou medalhas de ouro a nível olímpico, prata e bronze, e perceberem como é que ele utilizou para atingir esses resultados, então as coisas começam a ser mudadas, o nosso mindset começa a ser mudado. Porque hoje em dia nós vemos miúdos aqui, por exemplo, na rua, fora do hotel, se os virmos a jogar à bola ali fora, nós já vemos eles a modelar comportamentos, por exemplo, do Ronaldo, quando vai bater um livre, abrem as pernas, abrem os braços para o lado, inspiram, e parece que estão a entrar naquele modelo de serem Ronaldos. Então, se eu começar a trabalhar estes comportamentos, a minha motivação sobe. Se eu começar a seguir pessoas que têm esses comportamentos, os meus resultados são mais parecidos. Muito bem, muito bem. Mas há aí um fator comum a todos esses exemplos que acabou de referir, que é o foco. Não é? Que é um chavão, digamos assim, desta área do desenvolvimento pessoal. Eu não lhe vou chamar chavão porque toda a gente gostava de ter foco, mas poucos são os que têm. E porquê é que eu digo isto? O mais difícil muitas vezes não é chegar ao topo. O mais difícil é manter-se no topo. É. E eu pego muitas vezes no caso, quando estou a dar palestras ou a trabalhar com equipas, do caso do Cristiano Ronaldo. Ele já atingiu o topo, mas o mais difícil é arranjar motivação para se manter lá. E o que é que eu até pego no exemplo atual dele sair do Real Madrid para a Juventus. E vou dar a minha perspectiva do porquê que ele fez isso. Hoje em dia toda a gente compara Cristiano Ronaldo com o Messi com o Cristiano Ronaldo, e há uns anos atrás ele disse-o publicamente que queria ser conhecido como o melhor atleta de sempre dentro da área dele. Quando nós dizemos isto publicamente, nós estamos a criar também para nós algo que é, cada vez que eu estou a ir abaixo, vê isto, pica-te e tens que te manter lá em cima. Ou seja, eu crio uma ferramenta para manter o meu foco lá em cima cada vez que eu vou para baixo. E o Cristiano, na minha perspectiva, para se manter lá em cima e conseguir criar o que ele quer fazer, que é ser considerado o melhor do mundo de sempre dentro da área dele, ele no Manchester foi campeão, ou seja, venceu o campeonato inglês e também ganhou a Liga dos Campeões em Inglaterra. No Real Madrid foi campeão e também venceu várias vezes a Liga dos Campeões. A Juventus, nos últimos 2 anos, foi finalista da Liga dos Campeões e tem sido a pessoa que vai passeando no campeonato italiano e ganha o campeonato. Ele, ao ir para a Juventus, na minha forma de ver as coisas ele vai para a Juventus, vai ser campeão noutro país, e a probabilidade da Juventus, se vier a chegar à final e sendo ele considerado o melhor jogador do mundo, poder ajudar esta equipa a vencer a Liga dos Campeões, ele então torna-se no primeiro jogador da história a conseguir ganhar em 3 campeonatos diferentes e Ligas dos Campeões em 3 países diferentes. E então acaba o quê? Acaba a comparação entre Cristiano Ronaldo e Messi. Porquê? Porque ele não está a ver o Messi a ter essa atitude e o fazer. E então um líder com foco faz isso para se manter lá em cima. Alinhado no auge, digamos assim, e no auge. Muito bem, Alexandre. Portanto, voltando aqui e para finalizarmos a nossa rúbrica nesta componente do desenvolvimento pessoal, vamos falar aqui um pouco na
tendência, como já referiu inicialmente, que é uma área que é efetivamente uma tendência destas 7 bases do sucesso, que estão intimamente ligadas com o autoconhecimento, o propósito da vida, a disciplina, o trabalho de equipa, o networking, a autoridade e o foco. O Alexandre vai nos falar de uma forma muito resumida destes 7 vetores e qual, na sua opinião, é o mais relevante, embora sejam todos, obviamente, e estão todos interligados, mas qual é o mais relevante num resultado mais imediato? Num resultado mais imediato, é assim, há pessoas que às vezes me questionam, Sila, do seguinte: porquê é que não outros 7 e estes 7? Porque quando passaram milhares de pessoas ao longo destes anos pelas minhas mãos, um dos cuidados que eu tive foi perceber o que é que ligava mais pessoas a ter o sucesso. E é claro que existem muito mais do que estes 7, só que os que se imprimem com mais frequência nas pessoas que têm tido resultados são estes 7. E se eu pegar neles todos, se eu tivesse que desconstruir cada um e dizer qual é a base? A base está no autoconhecimento. Por isso é que começamos com a primeira base de sucesso, o autoconhecimento. Quando eu tenho a capacidade de perceber em que é que eu sou bom, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso melhorar, automaticamente eu consigo alinhar para um propósito de vida, para dizer, se é nisto que eu sou bom, vou pegar outra vez no Cristiano Ronaldo, se ele percebeu desde muito novo que era bom a jogar futebol, então eu vou direcionar para ali e vou-me tornar... Potenciou essas mesmas características. E depois começa a construir a roda a partir daí. A partir daí começa-se a disciplinar, a partir daí começa a trabalhar em equipa, a partir daí existe contactos networking que o metem no Sporting, que o levam da Madeira para o Sporting. A partir daí ele começa a cada vez ser melhor com os colegas de equipa e começa a ser uma autoridade, e a partir daí quando eu sou uma autoridade, eu tenho que ser visto como tal e tenho que manter o meu foco em ser ou continuar a ser visto como tal. E por isso é uma roda. É uma roda que quando chega lá acima, quando acabamos o livro, que é o 7.3, é foco na melhoria contínua. E o foco na melhoria contínua é eu perceber que, apesar de construir isto tudo, não acaba. Eu tenho que alimentar com algo novo para que a roda continue a girar. Muito bem. Alexandre, bem-aja por este momento enriquecedor e por esta partilha. Aproveito também para informar os nossos ouvintes que o livro irá ser lançado brevemente em Viseu, onde iremos ter o autor para autografar os livros e explicar detalhadamente alguns pormenores que os convidados queiram esclarecer e, obviamente, que o livro estará à venda nesse mesmo lançamento. Desde já agradeço ao autor por estar aqui connosco em Viseu, agradeço também ao Ricardo Mascarenhas, que é o CEO da editora Textos Livres de Aveiro, e aproveito também para revelar a página do nosso autor, www.alexandremartins.org. Consultem o site, que vale a pena, e fiquem atentos para o lançamento de um livro de extrema relevância, porque a leitura é efetivamente o crescimento individual para cada ser numa perspectiva de crescimento. Portanto, caros ouvintes e caros seguidores, bem-aja mais uma vez. Vou passar a palavra ao Alexandre para se despedir também. Acho que a melhor forma de me despedir de vocês tem a ver com agradecer a toda a vossa equipa, a vocês que vão ver, e deixar uma última questão a vocês que estão desse lado. Quanto tempo passam a fazer coisas sem sentido? Acho que é a melhor forma
de acabar esta entrevista. Obrigado. Muito obrigada, Alexandre, por esta dica. Deixa os nossos ouvintes a pensar nesta questão, que é de elevada pertinência e faz todo sentido. Portanto, caros ouvintes e caros seguidores, fiquem atentos a mais uma edição Tendências, já na próxima sexta-feira. Bem-aja e até lá.